Rolex. Muito mais do que um nome, muito mais do que um relógio, muito mais do que um símbolo de luxo, status ou poder. Rolex é precisão, é inovação, é história, é legado. Hoje avaliada em mais de 11 bilhões de dólares, é a marca de relógios mais reconhecida no mundo inteiro, sinônimo de prestígio, elegância e confiabilidade. Mas poucos sabem da verdadeira história que se esconde por trás dessa marca icônica, da vida do homem que a transformou de uma pequena empresa em um império relojoeiro global. Essa é a história de Hans Wilsdorf, um menino órfão que transformou tragédias pessoais em oportunidades, que enfrentou perdas, desconfianças e dificuldades, e que com visão, coragem e persistência construiu um legado imortal. Hans Wilsdorf nasceu em 22 de março de 1881, na cidade de Kumbach, localizada na região da Baviera, Alemanha. Filho de Anna e Johann Daniel Wilsdorf, era o segundo de 3 filhos em uma família de classe média que administrava um próspero comércio de artigos de ferro. O negócio familiar, legado de seu avô, oferecia conforto e estabilidade para a família. No entanto, a infância de Hans seria marcada por tragédias devastadoras que moldariam seu caráter e preparariam o terreno para sua futura determinação. Aos 12 anos, sua mãe faleceu devido a uma doença, deixando um vazio profundo na vida do menino. Apenas um ano depois, o pai também morreu, tornando Hans e seus irmãos órfãos. De repente, um menino que vivia com conforto e estabilidade se viu sozinho, sem a proteção dos pais, dependendo da generosidade de familiares distantes. Os tios maternos assumiram a responsabilidade, mas suas decisões só aumentaram os desafios. Eles venderam o negócio da família e colocaram Hans e seus irmãos em um internato chamado Ernestino Coburg, localizado na Baviera. O ambiente era rigoroso e impiedoso, e Hans teve que enfrentar não apenas a saudade de casa e a dor da perda, mas também o preconceito e a discriminação, principalmente devido à sua religião. No internato, ele se tornou alvo de provocações frequentes, mas decidiu transformar o sofrimento em aprendizado. Hans aprendeu a ser independente, a cuidar de si mesmo e a se dedicar aos estudos com disciplina. Essa resiliência construída em meio à adversidade se tornaria uma das qualidades mais importantes em sua vida. Apaixonado por leitura, destacou-se especialmente em matemática e idiomas, aprendendo francês e inglês, habilidades que mais tarde se provariam cruciais para sua carreira internacional. Durante os anos de escola, Hans fez amizade com um jovem suíço que frequentemente contava histórias sobre sua cidade natal, La Chaux-de-Fonds, na Suíça. Essa cidade tinha uma longa tradição na indústria relojoeira e era conhecida como berço de talentos na arte de fabricar relógios. Hans ficou fascinado. Ele começou a imaginar como seria viver e trabalhar em um lugar onde a relojoaria não era apenas um comércio, mas uma verdadeira paixão e expressão de precisão e arte. O jovem órfão, que enfrentou perdas profundas, começava a sonhar com novos horizontes e oportunidades. Aos 19 anos, cansado das limitações do internato e em busca de um futuro mais promissor, Hans mudou-se para Genebra, na Suíça, onde conseguiu seu primeiro emprego em uma empresa internacional de exportação de pérolas. Essa experiência lhe proporcionou não apenas independência financeira, mas também uma visão precoce sobre negócios, comércio e estratégias mercadológicas. Hans percebeu que, embora a empresa não criasse produtos, ela obtinha lucros substanciais apenas pela gestão eficiente de vendas, distribuição e marketing. Ele estudou atentamente esse modelo e começou a aplicar o aprendizado, desenvolvendo habilidades essenciais para empreender mais tarde. Pouco tempo depois, Hans recebeu uma carta de seu amigo suíço oferecendo uma oportunidade de emprego em uma das maiores fabricantes de relógios da época, a Kuno Corten. Localizada em La Chaux-de-Fonds, a cidade que sempre fascinou Hans, a empresa produzia relógios de bolso de altíssima qualidade
exportando milhões em movimentos de relógios todos os anos. Sem hesitar, Hans mudou-se para lá em 1900 e foi contratado como correspondente e escriturário de inglês, graças à fluência que havia adquirido em seus anos de estudo. Além das tarefas administrativas, ele era responsável por dar corda diariamente em centenas de relógios de bolso e realizar testes de precisão. Essa experiência prática foi essencial, permitindo que Hans compreendesse a relojoaria de forma profunda, conhecendo os mecanismos internos de cada relógio e os desafios técnicos da indústria. A carreira de Hans, porém, foi interrompida quando ele teve que cumprir o serviço militar obrigatório na Alemanha aos 22 anos. Após concluir seu dever, ele decidiu se mudar para Londres, onde começou a trabalhar em outra prestigiada empresa de relojoaria. Lá, Hans assumiu responsabilidades maiores, ampliando as vendas e conquistando novos clientes. Durante esse período, conheceu sua futura esposa, Florence Frances May, uma parceria que não apenas fortaleceu sua vida pessoal, mas também proporcionou estabilidade e apoio para suas ambições empresariais. Em 1905, determinado a criar algo próprio, Hans compartilhou seus planos com o cunhado mais velho, Alfred James Davis, revelando sua ambição de fundar uma empresa de relógios. Alfred, impressionado com a visão e a paixão do jovem, decidiu investir. Assim nasceu a Wilsdorf Davis Ltd, a empresa que mais tarde se tornaria a icônica Rolex. Inicialmente, a companhia importava movimentos de relógios da Suíça para a Inglaterra, colocando-os em caixas refinadas e distribuindo-os com atenção meticulosa à qualidade. Mas Hans tinha uma visão maior. Ele queria transformar o relógio de pulso em um objeto desejado por homens e mulheres, confiável e elegante, capaz de superar os tradicionais relógios de bolso. Em 1908, Hans registrou a marca Rolex, escolhendo um nome curto, elegante e universal, fácil de pronunciar em qualquer idioma e que coubesse perfeitamente no mostrador de um relógio. A Rolex começou rapidamente a conquistar notoriedade, atraindo clientes sofisticados e visionários, mas o desafio de transformar o relógio de pulso em símbolo de status masculino ainda era grande. Na época, os relógios de bolso eram vistos como mais precisos e masculinos, enquanto os de pulso eram considerados frágeis e femininos. Hans, porém, estava determinado a mudar essa percepção, dedicando-se a aprimorar mecanismos, testar movimentos e viajar por toda a Europa em busca de conhecimento técnico. Durante a Primeira Guerra Mundial, o relógio de pulso ganhou importância prática. Soldados precisavam de praticidade e precisão, e os relógios de bolso tornaram-se inadequados em combate. A Rolex, conhecida por sua confiabilidade, consolidou-se como marca essencial para militares, fortalecendo ainda mais sua posição no mercado. Em 1914, a empresa recebeu o prestigiado certificado de cronômetro do Kew Observatory, em Londres, algo inédito para relógios de pulso e um marco de reconhecimento internacional. Apesar do sucesso, Hans enfrentou desafios administrativos e fiscais. Impostos elevados sobre exportações e hostilidade contra alemães na Inglaterra motivaram a transferência da sede da Rolex para Biel, na Suíça. Posteriormente, a empresa estabeleceu-se em Genebra, mantendo o foco na excelência técnica e inovação. Foi nessa fase que surgiram os grandes marcos da marca, como o Rolex Oyster, lançado em 1926, o primeiro relógio de pulso verdadeiramente à prova d'água. Para comprovar sua eficácia, Hans apoiou a nadadora Mercedes Gleitze em sua tentativa de atravessar o Canal da Mancha usando o Oyster preso ao pescoço. Mesmo após mais de 10 horas na água gelada, o relógio permaneceu intacto, provando sua resistência e qualidade e criando um fenômeno de marketing que consagraria a marca. O sucesso do Oyster impulsionou novas inovações, como o Oyster Perpetual,
o primeiro relógio de pulso à prova d'água com corda automática. Hans explorou campanhas de marketing engenhosas, relógios exibidos em aquários com peixes vivos, expedições ao Monte Everest, pilotos e recordes de velocidade, tudo para mostrar a precisão, resistência e confiabilidade dos produtos. Cada estratégia consolidava a Rolex como símbolo de luxo, inovação e prestígio, atraindo uma clientela cada vez mais exigente e sofisticada. A vida pessoal de Hans também foi marcada por perdas profundas. Em 1944, perdeu sua esposa Florence e, para honrar sua memória, fundou a Hans Wilsdorf Foundation, transferindo para ela 100% das ações da Rolex. Isso garantiu que a empresa permanecesse independente, com todos os lucros destinados a causas sociais, e nunca seria vendida ou aberta ao mercado de ações, tornando a estrutura da Rolex única no mundo dos negócios. Após a Segunda Guerra Mundial, a Rolex continuou sua trajetória ascendente. Lançou modelos icônicos como o Datejust, o Day-Date, o Submariner e o Daytona, consolidando-se como referência mundial de luxo, precisão e inovação. Cada relógio trazia novas funcionalidades, resistência à água, corda automática, indicações de data e dia da semana, e tornou-se objeto de desejo em todo o mundo. A marca tornou-se sinônimo de sucesso e status, sem perder o foco na excelência técnica. Hans Wilsdorf faleceu em 1960, deixando um legado extraordinário. De órfão sem nada a fundador da marca mais prestigiosa do mundo, sua trajetória é um exemplo de visão, resiliência, coragem e perseverança. Ele transformou a relojoaria, elevou o relógio de pulso a um novo patamar de prestígio e criou uma marca que atravessa gerações, resistindo ao tempo, às adversidades e às mudanças do mundo. Cada relógio Rolex carrega não apenas a hora exata, mas também a história de um homem que transformou desafios pessoais em oportunidades únicas, criando um símbolo global de luxo, precisão e inovação. A história de Hans Wilsdorf é um verdadeiro testemunho de que visão, coragem e determinação podem transformar a vida de uma pessoa e impactar gerações inteiras. A trajetória da Rolex não se resume apenas à inovação técnica. A marca se destacou também pelo marketing criativo e estratégico que Hans implementou. Um exemplo marcante foi a associação do Rolex Oyster com aventuras e conquistas extremas. Além de Mercedes Gleitze atravessando o Canal da Mancha, a Rolex se vinculou a expedições ao Monte Everest. Em 1933, o relógio foi testado em condições extremas de altitude e frio intenso, provando sua resistência e confiabilidade em ambientes onde a precisão era crucial. Hans percebeu que o valor de um relógio não estava apenas na sua mecânica, mas na confiança que ele transmitia a quem o usava. E essa confiança se tornou sinônimo de Rolex. Outra inovação foi a associação da marca a esportes de velocidade e exploração. Em 1935, o piloto e recordista Malcolm Campbell estabeleceu um recorde de velocidade usando um Rolex, atingindo quase 480 km/h. Hans aproveitou a oportunidade para divulgar o feito, mostrando ao mundo que os relógios Rolex eram capazes de suportar condições extremas, seja no ar, na terra ou na água. Cada campanha reforçava a mensagem de que a Rolex era mais do que um acessório de luxo. Era uma ferramenta confiável e indispensável para quem buscava precisão e desempenho. A década de 1950 trouxe ainda mais inovações. A Rolex lançou o Submariner, o primeiro relógio de pulso à prova d'água capaz de suportar mergulhos profundos. Esse modelo consolidou a marca no segmento de relógios esportivos e profissionais, tornando-se referência para mergulhadores e aventureiros. Pouco depois, o GMT Master foi desenvolvido para pilotos, permitindo a leitura de múltiplos fusos horários, uma revolução para viajantes e profissionais internacionais. Cada modelo era resultado de pesquisa intensa, testes rigorosos e atenção a cada detalhe,
refletindo a filosofia de Hans de nunca comprometer qualidade por conveniência. A Rolex também se destacou pela excelência estética. Cada relógio combinava design elegante com engenharia de ponta. O cuidado nos acabamentos, a escolha de materiais de alta qualidade e a atenção aos mínimos detalhes transformaram cada relógio em uma obra de arte funcional. A coroa de 5 pontas, o icônico logotipo da Rolex, tornou-se símbolo reconhecido mundialmente, representando autoridade, prestígio e confiabilidade. Essa atenção ao design e à identidade visual ajudou a Rolex a se diferenciar em um mercado competitivo e a se tornar desejada por colecionadores, profissionais e amantes da relojoaria. Além de inovação, marketing e design, a Rolex sempre teve uma forte consciência social graças à visão de Hans Wilsdorf. Ao transferir as ações da empresa para a Hans Wilsdorf Foundation, ele garantiu que os lucros da Rolex fossem utilizados em causas sociais, criando um modelo de negócios único que combina lucratividade e responsabilidade. Isso significa que, até hoje, a Rolex não é apenas uma marca de luxo, mas também uma instituição que contribui para o bem-estar social, mantendo a independência e a integridade da empresa. A história de Hans Wilsdorf e da Rolex é repleta de lições valiosas, desde a infância marcada pela perda até a construção de um império relojoeiro. Hans mostrou que a diversidade pode ser transformada em oportunidade quando combinada com visão, perseverança e criatividade. Ele identificou lacunas no mercado, desafiou convenções da indústria, inovou tecnicamente e usou o marketing de maneira inteligente para transformar pequenos relógios de pulso em ícones globais. Cada obstáculo enfrentado, desde discriminação e dificuldades financeiras até guerras e crises econômicas, serviu como catalisador para a excelência, fortalecendo a marca e sua reputação. Hoje, a Rolex continua sendo referência mundial, combinando tradição, tecnologia, precisão e design sofisticado. Cada modelo lançado continua a refletir os valores de Hans Wilsdorf: inovação, qualidade, confiabilidade e visão estratégica. A marca mantém seu status de símbolo de prestígio e sucesso, e cada relógio é mais do que um instrumento para medir o tempo. É um testemunho da capacidade humana de transformar desafios em conquistas extraordinárias. E assim termina mais uma jornada fascinante aqui no canal Me Conte Sua História. Se você se inspirou com a vida de Hans Wilsdorf, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com amigos e familiares. Aqui, contamos histórias de pessoas que superaram adversidades, desafiaram o destino e construíram legados que inspiram gerações. Basta clicar na imagem que aparece na sua tela para embarcar nessa nova aventura. Te vejo lá para mais uma história de coragem, inovação e superação, porque aqui no Me Conte Sua História, cada narrativa mostra que grandes feitos nascem da determinação da visão e da coragem de transformar desafios em oportunidades que mudam o mundo.